E aí, olha só, agora vou dar algumas dicas boas aqui também, ó, em relação a equipamentos, tá? Para você fazer o inventário florestal, você vai precisar de equipamento de medição de circunferência ou diâmetro, você vai precisar de equipamento de medição de altura, você vai precisar até mesmo também dos EPIs, né? Você vai precisar de equipamentos, por exemplo, para fazer abertura de picadas, né? E tudo isso tem um custo, tá? Mas, né, isso não quer dizer que você não possa economizar mantendo a qualidade do trabalho, tá? Então, olha só, você pode muito bem usar o celular, tá? Se eu falei agora há pouco que com o celular você pode fazer aí uma economia, né, em relação ao mapeamento, tá? Com o celular você possui já muitos aplicativos, se você procurar aí, até mesmo se você procurar aí no meu canal, você encontra. Eu já tenho, por exemplo, um vídeo gravado em que eu faço ali um comparativo de vários aplicativos para medir a altura, para ver qual que é o mais assertivo, né? Qual que tem um grau de precisão maior, qual que é o melhor aplicativo, né? Então você tem aplicativos para medir a altura, né? Que são gratuitos, tá? Aplicativo para medir a altura, aplicativos aí para mapeamentos, conforme eu já citei anteriormente, mas eu vou repetir aqui, tá? Aplicativos para mapeamentos, tá? Para medir área e assim por diante. Ou seja, com o seu celular você já consegue ter aí uma boa ferramenta que vai te possibilitar de forma gratuita fazer aí uma série de levantamentos que são muito úteis para o seu inventário florestal, tá bom? Além disso, olha só, na hora de fazer aí a medição de circunferência ou diâmetro, né, você vai ponderar, né, qual que é melhor, a fita métrica ou a suta, né? A suta, para quem não sabe, é aquele aparelho que, enquanto a fita métrica você tem lá a medição da circunferência, a suta é aquele aparelho assim que é parecido com um paquímetro, né? Só que ele é grandão assim, que é para medir o diâmetro da árvore. Então ele já chega, já mede o diâmetro já direto, ele já te dá direto a informação do diâmetro, tá? E aí, assim, por exemplo, eu particularmente, né, eu procuro utilizar com mais frequência a fita métrica, tá? Aquelas fitas de costureiro mesmo, tá? Porque ela já me dá ali uma boa informação da circunferência, depois eu posso dividir por π e encontrar o diâmetro, tá? Só que, lógico, né, para também não perder a qualidade do trabalho, né, em cada inventário que eu faço, eu procuro utilizar uma fita métrica nova, porque se a gente for utilizando ela repetidas vezes, ela vai esticando e aí ela te dá uma informação ali, ela pode te dar uma informação errada, tá? A vantagem da suta é que ela já te dá ali uma informação direta do diâmetro, né? E aí você também ganha tempo, dependendo da árvore, dependendo da situação, você tem que dar a volta na árvore, né? Então isso leva um pouquinho mais de tempo. Já com a suta não, você chega e mede ali o diâmetro, mediu, pronto, deu certo, acabou. Tá? Uma outra vantagem da suta é que ela também ela te dá aí um bom rendimento quando se fala em fazer cubagem rigorosa, né? Porque imagina, por exemplo, né, na hora de fazer a cubagem, você vai lá e derrubou a árvore, né? Então tá aqui o solo, né? Tá aqui o chão. E aí como é que você vai passar a fita métrica embaixo da árvore, né? Se ela tá encostada no solo. Já com a suta não, você chega nela ali com a árvore deitada mesmo, você já conseguiu fazer o trabalho, não precisou gastar tempo, gastar energia para enfiar a fita métrica embaixo da árvore, nem nada, com a própria suta você já chega ali, já tem um bom rendimento do trabalho, tá bom? Então eu uso com mais frequência a fita métrica, mas a suta ela pode também ter uma boa vantagem aí quando se fala em rendimento, tá? Então fica a dica aí, tá bom? Também, tá? Ainda em relação a equipamentos, tá? Quando se fala aqui identificação das árvores, né? Então, aqui, identificação que eu falo não é identificar a espécie, né? Qual que é a espécie florestal. Eu falo em identificar quais são as árvores que vão compor ali a parcela amostral, tá? Porque você não pode se esquecer que muitas vezes o seu inventário florestal ele vai passar por ali por uma auditoria, uma análise, uma vistoria. Muito provavelmente alguém vai querer ir lá no campo conferir se o seu inventário florestal ele foi bem executado, se ele está de acordo com as normativas do projeto, tá? Por exemplo, se for um projeto de recuperação de áreas degradadas ou se for um plantio florestal, aquele inventário florestal, esse inventário ele muitas vezes vai ser um inventário contínuo, em que você faz o inventário num ano e aí no ano seguinte você tem que retornar naquela mesma parcela
e encontrar e identificar quais são as árvores daquela parcela, né, na mesma sequência numérica que você fez ano passado. Para tudo isso, você precisa identificar as árvores, né? Qual que é a árvore 1, qual que é a árvore 2, onde começa a parcela, onde que termina a parcela, tá? Então, nesse ponto aqui de identificação de árvores, tá? Você também é importante você considerar quais são os equipamentos e materiais que você vai utilizar para fazer a identificação das árvores, tá? Ou seja, na hora de você identificar lá qual que é a árvore, você pode utilizar placas metálicas, né? Você pode utilizar tinta acrílica, tá? Dessas de pintar parede. Muitas vezes, eu utilizo dessa tinta acrílica porque ela tem uma boa resistência, né? Ela pode ser a tinta mais barata que for, tá? Uma tinta acrílica, por mais que ela tenha um determinado custo, mas eu gosto de utilizar tinta acrílica na hora de pintar as árvores, porque ela não se desgasta, ela não se perde de um ano para o outro, né? A não ser, por exemplo, em espécies de eucalipto que solta casca, né? Mas, por exemplo, quando eu faço aqui inventários em plantios de teca, que a teca ela não solta casca, né? Ela vai engrossando. Então, de um ano para o outro, aquela tinta que eu usei ano passado, e muitas vezes até ano retrasado, muitas vezes até 3 anos atrás, a tinta ainda continua lá até hoje visível, tá? Então, tinta acrílica ou spray, né? Só que o spray ele é mais fácil de carregar, né? Ele vai te dar aí um bom rendimento, né? Ele não é difícil de carregar. Só que o spray ele acaba rápido, né? E o spray ele vai ser mais caro, tá? Então, muita atenção aqui em relação ao spray, porque ele é fácil de carregar, de pintar árvore, só que você vai ter um custo maior, tá bom? Então, quando se fala aqui em identificação de árvores, você pode utilizar basicamente, a princípio, essas três, né, maneiras, né? Através de placas metálicas, em que com a mão mesmo você escreve lá na árvore qual que é o número da árvore, ou você pode utilizar tinta acrílica ou spray, beleza. Ainda em relação à identificação das árvores, deixa eu passar aqui para baixo, peraí. Ainda em identificação das árvores, tá? Quais são ainda as dicas aqui que eu quero te passar? Você vai ter que, para você economizar, você não necessariamente precisa pintar todas as árvores da parcela, tá? Então você vai ponderar aí, né? Pintar todas as árvores, ou se você tiver, por exemplo, é uma coisa que eu faço aqui nos inventários que eu faço em projetos de reflorestamento, que aí ele tem lá um alinhamento bem definido, né? Então, se eu vejo ali que eu vou pintar todas as árvores de uma determinada linha, então eu sei que ele vai ter um começo e vai ter um fim, lá no final da linha, né? Então, eu não necessariamente eu pinto todas as árvores da linha, tá? Eu posso pintar, por exemplo, as 2 ou 3 primeiras da linha, e pintar também lá as 2 ou 3 últimas da mesma linha. Então, com isso eu tenho uma economia de tinta, uma economia de rendimento, né? Aliás, uma economia de tempo e um ganho de rendimento, tá? Então, você não necessariamente precisa pintar todas as árvores. Você pode pintar as árvores do início, tá? Opa. E as do fim da parcela, tá? Porque isso com certeza vai fazer você economizar aí o tempo e material, tá? Ou ainda, dependendo da situação, se for o caso, você pode até considerar pintar a primeira e a última, tá? Uma outra opção aqui também, tá? É você não pintar, tá? Aliás, vou deixar aqui, tá? E aí, continuando aqui no pintar as árvores, né? Você pode escolher, por exemplo, não pintar, mas aí você faz uma boa demarcação, tá? Do perímetro da parcela, tá? Porque aí, se você demarcar bem o perímetro da parcela, você vai saber que todas as árvores que estão dentro daquela parcela vão fazer parte da parcela, tá? Só é muito importante aí, para que o seu trabalho não perca a qualidade, que se você definir ali o perímetro da parcela, beleza. Só que é importante você definir uma boa metodologia em que você vai definir ali, por exemplo, um bom sentido de caminhamento das árvores dentro da parcela, de tal forma que você ou outra pessoa que chegar ali consiga identificar, né, qual que é a primeira árvore, qual que é a segunda, tá bom? Se você conseguir definir isso bem, né, não gerar problema para você, sem problema nenhum, tá?
Então, isso aqui na questão de identificação das árvores aí na parcela do seu inventário florestal, isso também é uma coisa que eu faço, tá? Eu não necessariamente pinto todas as árvores, porque eu faço ele de um jeito que eu ou a pessoa que vier ali conferir consegue conferir sem problema nenhum, tá?